Vamos agora conectar, não é? A espiritualidade maior, para que sejamos intuídos durante o estudo, as perguntas, no entendimento. Nos fortalece, Pai, sempre em nossa fé, buscando sempre aprender, ter o conhecimento para podermos evoluir. Abençoa nossos lares, abençoa nossas casas espíritas, que tanto luta para se manter com seus trabalhos espirituais. Fortalece esses nossos irmãos que nesse momento se encontram em UPAs, aguardando regulação. Que eles possam ser auxiliados pelos seus mentores, auxiliando para ter um final merecedor, né? Para que eles possam sair tranquilos, recebendo aquele auxílio que lhe é necessário. Que Jesus nos abençoe, abençoe o nosso grupo, abençoe a humanidade sedenta do amor de Cristo. E que assim seja. Assim seja. Assim seja. Então vamos lá fazer assim aquela releitura, né? Estamos só fazendo aquela velha resumo, estamos no capítulo 21, Mediunidade no Leito de Morte. O livro todo estuda a mediunidade, né? Então ele é, ou seja, até no leito de morte, alguém pode eclodir a faculdade mediúnica. O mais comum é a evidência. Então a gente está vendo aqui, estamos vendo Dona Elisa. É brincadeira, só um minuto aqui, Mário. A vida inteira esperando desenvolver para na hora da morte. Por que desenvolver? Porque você está com o pé mais lá do que aqui, né? Um doente grave, ele está quase emancipado do corpo. A gente vê espírito todo dia. Basta cochilar. Se eu cochilo meio-dia, eu estou vendo espírito. Se eu cochilar dentro do ônibus, eu vou ver espírito. A questão é que eu não vou me lembrar, mas se eu cochilar dentro de um ônibus, eu saio do corpo. Se eu cochilar aqui em casa, eu saio do corpo, vou entrar em contato com o espírito. A maioria de nós não se recorda quando acorda, mas saiu do corpo, você vai entrar em contato com quem? Com os outros fora do corpo, os desencarnados ou encarnados que porventura estiver dormindo. Então, já é um preparo, né, para o novo mundo. Não é isso que está no livro dos Espíritos, capítulo... É um preparo para o novo mundo. Não é isso que eles respondem? Vocês morrem todos os dias. Por que tem medo da morte? Toda hora, basta dormir. A gente entra em contato. O auxílio do mundo espiritual para a gente, 90% está lá no livro dos médios. É feito durante o sono. Não é feito em mediúnica. É feito durante o sono para a humanidade inteira. Né? Porque, imagina se for contar com o centro espírita, a humanidade estava ferrada. Então, a mediunidade no leito de morte, Dona Elisa, né, que está em processo de desencarnação, com saudade do filhinho que morreu assassinado, era alcoolista, e o filhinho está no lado dela, então ela está dando uma comunicação durante todo o seu discurso, está dando uma comunicação do seu filho. Então esse é o processo que está acontecendo com ela. André Luiz ilustra isso, porque é aquilo que acontece com o médium na sala mediúnica. O processo é o mesmo, de pensamento a pensamento, que os espíritos não entram no corpo. Então, um médium educado, né, que é diferente desse daqui, ele transmite o pensamento, as sensações do comunicante na sala, onde um doutrinador, que no caso aqui é Dona Nésia, a filha dela, está escutando. Mas aqui, como eu coloquei no grupo, o Conceição abordou e outros, não é para ninguém a Nésia abrir diálogo, embora a Nésia é uma trabalhadora espírita. Mas ela não ficou abrindo diálogo com o irmão. A mulher já está um fiapo para morrer. Ela vai ficar abrindo diálogo dentro de casa com a mulher. E aí, meu irmão, como é que você está? A mulher, então não tinha proveito, achei uma sabedoria muito grande, embora a não aprofunda nisso, mas para quem está lendo, a gente sabe. Por que é que a Nésia, trabalhadora espírita, não abriu um diálogo com o irmão? Muitos espíritas, não é pouco não, que se tivesse nessa situação, o irmão morto, ela tem a certeza que o irmão está lá, como a gente já viu, que a mãe não está mentindo, não está sob alucinação, porque se ela fosse de outra religião, podia achar que está sob alucinação. Mas não está, mas ela não abriu diálogo. Agora eu vou conversar com o meu irmão, tanto tempo que ele morreu, com sabedoria ela não abriu.
casa não é local para isso. Casa não é local para a gente ficar, porque é aquela... Eu não vou ficar fugindo do assunto, né? Para não fugir muito. Mas vamos voltar aqui, porque eu vou ler um trecho do livro. Eu voltei para entender isso aqui. Eu vou reler o trecho onde eu parei, né? Onde ela diz: a língua não mais lhe obedecia ao comando íntimo. Então, creio que vocês marcaram. Sim. Teve a noção de que lhe cabia fazer a viagem do túmulo, como se um relâmpago lhe rasgasse a noite mental, num desses raros minutos que valem séculos para a alma. Reviu apressadamente o passado, todas as cenas da infância, da mocidade e da madureza reapareceram de inesperado no templo da memória, como que a convidá-la a escrupuloso exame de consciência. Como falei, dos livros que eu já li de Chico, de Bozão, desse que está aqui, eu vou ler um trecho, voltei no irmão Jacó, é um padrão. Eu não sei um espírito superior como Jesus se passou por isso. Eu não tenho capacidade de analisar um espírito na envergadura de Jesus, se ele passou por retrovisão. Mas os espíritos da nossa categoria, todos no desenlace, vão ter o que André Luiz chama no livro Evolução em Dois Mundos de visão retrospectiva. Não é de encarnações passadas, é da infância daquela, da mocidade. Aí eu vou ler só um trechinho aqui do livro do irmão Jacó, que aconteceu a mesma coisa. Passei a registrar sensações de esmagamento do... Não, errei. Vi-me diante de tudo que eu havia sonhado, a mesma visão, só que aí é Jacó. Arquitetado e realizado na vida. Insignificantes ideias que emitira, tanto quanto meus atos mínimos, desfilavam absolutamente precisos ante meus olhos aflitos, como se fossem revelados de roldão por estranho poder numa câmara ultra rápida instalada dentro de mim. Transformara-se meu pensamento num filme de cinema, misteriosa, inopinadamente desenrolado, o filme desenrolando, né? Da infância, da adolescência, as mínimas ideias, né? Os desejos, os sonhos, tudo aquilo em espantosa elasticidade para o seu criador assombrado, que era eu mesmo. Vou ler só esse trecho. Então ele fica pasmo. Como é que você imaginar as minhas ideias na adolescência, os meus sonhos, tudo isso vai ser desenrolado na minha tela mental. Os guias estão vendo, eles não tem como parar, porque é processo padrão, desenrolado. Os meus desejos, tudo aquilo ali. Essas coisas boas ficam como se for a mocidade, não é? A adolescência, uma coisa boa, né? Saudável, foi saudável. Fica até um alento, né? Ao retorno. É o julgamento do Egito, né? A balança, né? O Egito, antes do Cristo, milhares de anos antes, o julgamento de Osíris, o juiz, Maat, a deusa da justiça, Anubis, que leva o coração do morto, onde os egípcios achavam que a alma estava no coração. Então Anubis, o morto, chega, ele tira o coração do morto, na mitologia egípcia, coloca num lado no prato da balança, ou seja, a alma. Maat vem, a deusa da justiça, vem com a pena, coloca no outro lado o coração, ou seja, a alma, tem que estar mais leve do que a pena, para você seguir ao mundo dos faraós, ou ser lançado ao inferno, na mitologia egípcia, né? Tinha outro nome. Ou então voltar para uma reencarnação, que eles são reencarnacionistas, porque eu preciso reparar, né? Para até que a alma fique mais leve do que uma pena. É isso que ele está dizendo. Então, é aquele processo que aqui não tem mitologia, aqui é um processo direto. Exame de consciência. Visão retrospectiva, padrão, todo mundo vai ter. Os meus desejos bons, como Teresa falou, vão me dar leveza. Os maus, sofrimento. E vai imprimir nas minhas células perispirituais peso ou leveza. Aí tem que estudar o livro A Evolução em Dois Mundos. André Luiz explica com detalhe. Não é Deus que manda para o umbral, nem manda para a colônia. Depois dessa visão aqui, eu imprimo, né,
na balança da consciência o peso do meu corpo. Uns ficam na crosta terrestre, que não foi o caso de André Luiz, ele não tinha tanto erro, ele subiu para um umbral leve, onde ele ficou, é ali um umbral leve, os outros ficam na crosta terrestre, e os outros descem para a subcrosta, ou as zonas trevosas. O peso é tanto que ele não consegue ficar em cima onde a gente está pisando, ele afunda. Então, há várias gradações do umbral. E os outros são tão leves que vão para colônias superiores, né? Diretamente, né? Que ele chama seguiu direto, né? Com os mentores espirituais. E aí ninguém pode falar um pelo outro. Cada um só nessa hora. Boa noite. Eu quero essa aí, acender assim. É isso. É o que a gente está buscando, né? Todos nós, né? Então vamos lá para a leitura agora aqui. Cadê se eu tô com isso? Agora tem um filme no Netflix, já é antigo, Os Deuses do Egito. Aí tem toda essa passagem aí de Osíris, a fila para poder entrar com a balança, tem tudo isso aí nesse filme. A mitologia é fantástica, é mediúnico. A enferma não vacilou, né? Depois do exame de consciência. Boa noite, Josi. Agora, Mário, esse exame de consciência é para todo mundo e é de forma natural. É isso que eu lhe falei na abertura. Eu não posso dizer que Jesus passou por isso. Eu não tenho capacidade. O que eu estou dizendo é que nos livros... Eu sei, eu ouvi isso. Mas eu estou querendo saber se esse exame de consciência é induzido pelo mundo espiritual. É automático. Jacó fala isso, é automático. O pesquisador que Jacó cita, Crise da Morte, ele seleciona a vida inteira um estudioso após Kardec, o italiano. Então ele só pega e acompanha as pessoas que passaram por isso. Então, no livro dele, ele seleciona 15 casos, Ernesto Bozano. Todos os 15. Todos, sem exceção. No desprendimento vem a visão retrospectiva. Né? E aí vem o sono para uns, outros não dormem. Os que dormem já é um grande bênção. Tem uns que não conseguem dormir. Então, o sono já não é padrão. Então, o exame de consciência no espírito da nossa faixa, é o que eu posso afirmar, dos livros que eu li, a gente vai passar por isso. Agora, se um Bezerra, uma irmã Dulce passou, eu não tenho capacidade de avaliar, e alguém se tiver uma obra aí, vai me indicar e vai me ajudar bastante. Mas nisso aqui, a gente vai passar. E alguns não têm nem capacidade depois, porque desmaia. Eu cito o caso aqui de Rodolfo Valentino. Você vê nos outros dá risada, né? Mas ele desmaia, porque ele não consegue ver o filme da vida dele. Mas ele não entra em detalhe o que é que ele viu, né? O espírito respeita. Muita coisa boa. Para não dizer o contrário, né? Para não dizer o contrário. A enferma não vacilou. Seus momentos na carne estavam contados. Incapaz de entender-se com a filha, desejou despedir-se de velha irmã que residia a longa distância. Outra coisa absolutamente comum. Né? Então, vamos ver aqui. Vimos-la num supremo esforço, concentrando os próprios pensamentos para satisfazer a essa derradeira aspiração. Minha mãe aconteceu isso, eu acompanhei ela em desdobramento no dia que eu deixei o corpo dela. Então, Anésia, por sua vez, sob a influência de Teonília, percebeu que a genitora atingira a estação terminal da existência terrestre e, lançando-a carinhosamente, orava em pranto silencioso. Bom, a velha tentou abrir a língua, não move mais. Então, a gente está falando já, a mãe dela, Elisa, né, como espírito. Então, ela tenta falar, está ali o corpo rígido, mas ela está lúcida. Né? Ela como espírito, embora o corpo já foi, né, cadáver. A filha está no lado. Ela desejou ver uma irmã, né? Uma irmã que há muito tempo ela não via, né? Cadê? Desejou despedir de velha irmã. Isso é comum. Aí, digamos, uma pessoa desencarna, irmã de carne. Né? Não precisa bater na mesa, não, 3 vezes, que você não é católica. Né? Católico fazia isso, você bate 3 vezes, mas você já não é mais. E eu estou só usando um exemplo. Aí, essa irmã que lhe ama, você a ama, ela morre em Portugal. Ela sai do corpo e vem visitar você. Aí você chega lá, você não é vidente, não é audiente, mas você assim sente uma pontada, geralmente no coração. Aconteceu alguma coisa com minha irmã. Eu acho que minha irmã morreu.
é chamada telepatia, é chamado sexto sentido. A ciência chama isso sexto sentido. Rapaz, sexto sentido que as mulheres têm, mas homem também tem. Aconteceu alguma coisa. Aí a pessoa, tira isso da sua cabeça. Alguma coisa aconteceu com minha irmã. Tô achando que minha irmã morreu. É isso que a gente vai ver aqui. Ó. Isso é comum. É comum. Então ela vai sair do corpo e vai ver a irmã. Mas a filha o que é que fez? Foi orar. Não entrou em desespero. Então quer dizer, a Nésia espírita, veja como é a importância do conhecimento espírita. Sutilmente ele está dizendo, né? Sem desmerecer ninguém de religião nenhuma. Não tem mais jeito, cara. O que eu vou fazer? Orar. Eu amo minha mãe, mas eu vou sair correndo, gritando, puxando os cabelos, chamo o médico, chamo a todo mundo. Já não tem mais jeito. Então, o que é o melhor para Elisa nesse momento, Ferreira? Ela espírita, ela parou e orou, do que ela se descabelar e sair com a boca desse tamanho, gritando os vizinhos. Eu te respeito quem faz isso, né? Mas a gente está lendo um livro que é para orientação para nós, os espíritos. Por isso que diz que o espírito é frio, porque tem autodomínio. Como é que sua mãe morrendo, você não gritou ninguém, criatura? Eu chamei Jesus. Jesus não é surdo, né? Eu não preciso gritar, eu fiz uma prece, agora depois eu vou chamar, né? Eu vou falar com ele, eu vou falar com vocês, mas naquele momento era eu e minha mãe, envolveu ela em uma prece, né? E chorando, porque ela não está alegre porque a mãe morreu, um pranto silencioso, ninguém viu ela gritando, se descabelando, então a gente respeita isso em qualquer ser humano. Mas ele está dizendo aqui como deveria ser o comportamento de um espírita, né? Diante de alguém que está desencarnando. Claro que ele também respeita se a gente se descabelar e sair gritando pela rua. A agonizante entendeu-a, mas apenas derramou comoventes lágrimas como resposta. O corpo, Ivonete, está ali, rijo, não volta mais. Mas o espírito está totalmente lúcido. Olha, quando ela orou, a agonizante, né, já entendeu, né, que ela está indo embora. Já teve a revisão, né? Claro que é um laço ainda, né, que a gente vai ver depois. Isso aí é um laço que fica, o cordão fluídico. Mas os outros já foram todos desligados. Todos. Demorando na filha o olhar dorido e ansioso, Dona Elisa projetou-se por fim em nosso meio. Né? O espírito se emancipa, né? Fica preso ainda por um laço na cabeça, né? Mantendo-se, porém, ligado ao veículo físico por um laço, né, de prateada substância, o cordão prateado, como Paulo dizia, laço fluídico, como os pesquisadores pós-Kardec diziam, André Luiz usa esse termo, laço. O apóstolo Paulo fala cordão de prata. Fala não, uma coisa. O cordão de prata. Ele está falando disso. Está na Bíblia isso. Está na Bíblia. O Espiritismo vem explicar a Bíblia, né? Não vem. Então ela está flutuando acima do corpo. Isso vai acontecer conosco. A gente está vendo o que vai acontecer conosco. É uma coisa interessante isso. Isso aqui vai acontecer com todo mundo que está aqui, menos os desencarnados nessa agora, a não ser quando eles reencarnarem. A gente vai sair, né? Primeiro desliga os chakras de baixo, por isso que o pé fica frio. Desliga o genésico e o gástrico, aí os pés ficam frios. Aí vão desligando o esplênico do coração, o coração, o abatimento cardíaco se acelera, né? E depois vai desligando o da garganta, e fica preso, né, o coronário. E aí vai ser desligado depois, né? E aí cada um com seu tempo, né? Chico Xavier viajou para Nova York e foi visitar um cemitério e encontrou lá no cemitério ligada ainda a atriz Marilyn Monroe, que já estava desencarnada há tantos anos, e presa ainda o laço, entrando no cadáver dela. E ela no colo da avó, ela não via a avó o tempo todo com ela em cima da campa, né? Ela com a cabeça no colo da avó, sem ver a avó. Aí Humberto de Campos Espírito entrevista a Marilyn Monroe para saber se ela tinha se matado, que não foi. Ela tomou excesso de estava com muitos problemas. Então ela disse: se eu puder dizer às pessoas, eu queria dizer algo. Eu me perdi pelo excesso de beleza e de sensualidade. Tem um livro sobre isso. As duas viagens que Chico Xavier fez na vida dele para os Estados Unidos, por orientação de Emmanuel, e Emmanuel manda ele visitar os cemitérios. Então,
Isso vai acontecer com os outros, com todo mundo. A gente vai flutuar. Projetou-se para o nosso meio a coisa. Enquanto se lhe inteiriçavam os membros, é tudo duro já, né? Um só pensamento lhe predominava no espírito: dizer adeus à última irmã consanguínea que lhe restava na terra, porque ela amava a irmã que não morava com ela. Envolvida na onda de forças, nascida da sua própria obstinação, afastou-se ligeira, volitando automaticamente no rumo da cidade em que se lhe situava a parenta. Correspondendo à ordem de Aulus, passamos a segui-la de perto. Ela não está vendo a André Luiz, nem nada. Ela está obstinada em ver a irmã, né? Dezenas de quilômetros foram instantaneamente vencidos, e em plena noite alta, colocamos-nos ao lado dela, num aposento mal iluminado em que o venerável anciã dormia tranquila. A irmã dela estava dormindo. Matilde, ela chegou lá e gritou à irmã, né? A recém-chegada tentou despertá-la à pressa, mas em vão. Consciente de que não dispunha senão de rápidos instantes, vibrou algumas pancadas no leito da irmã, efeitos físicos. Quer dizer, pela intenção dela, ela manipula o fluido, o ectoplasma da irmã, que acordou, bateu, a pessoa acordou com a pancada no quarto de chofre, entrando de imediato em sua esfera de influência, no magnetismo dela. Ou seja, imagine como Elisa um imã, Matilde um prego. Então ela ficou envolvida no campo de ação, no magnetismo, né, da irmã. Agora, Mário, eu estou aqui analisando o seguinte: no caso, ela também, Elisa também tem merecimento. Porque claro, quantas pessoas que morrem, desencarnam e desce de vez, não tem nem essa ideia ou essa percepção de volitar até onde está o ente querido. Eu acho que nesse caso ela teve mérito por conseguir fazer tudo isso aí. E a obstinação. Pois é, eu vou entender assim, ela não estudou, porque, vamos dizer assim, ela não estava buscando, porque volitar é um processo mental, né? A gente aprende isso com a André Luiz. Sim. Mas o desejo, a obstinação dela foi tanta, por isso que é comum na Terra, que ela se deslocou. Onde está seu tesouro, estará o seu coração. Não é isso? Jesus usa essa imagem. Porque coração, sim, Jesus está explicando que na época de Jesus, muita gente acreditava que a alma estava no coração. Então, hoje em dia, vamos traduzir. Onde está o teu tesouro, estará a tua alma, né? No entendimento espírita. Então, o tesouro dela estava em rever a irmã. Ela foi rever a irmã. E se o tesouro dela estivesse na inimiga? Ela ia também. Pronto. Então ela ia também, né? Mas talvez fosse interditada pelos espíritos se achasse que a outra não merecia isso. Sim, aí sim, o mérito do outro. Há um livro, né, vou só indicar para você, onde um baiano, é assim o apelido dele, o soldado, Grilhões Partidos, Filomeno de Miranda, de Valdo Franco. Então, ele morre, né, na Segunda Guerra Mundial, ele pede ao coronel, ele tem uma intuição que não, quando ele vai tomar Monte Castelo, na Itália, a FEB, ele pede para não subir. Aí o coronel era major. Se todo mundo que tiver um sonho, com medo de morrer, eu vou deixar aí dentro, não tem soldado, aí todo mundo gargalha. Aí ele pede: minha família mora no subúrbio da Bahia, o senhor é carioca. Se eu não voltar, ele pega o nome da mãe dele, pobre, morava no barraco na suburbana, e dá ao major: o senhor cuide dela. O major não fez. Eu sei dessa história. Tá no livro. Então, quando ele desencarna, o que ele pensou na mãe dele? Ele se projetou ele morreu na Itália, se projetou para a Bahia. Anos depois, o major não fez nada daquilo. Aí ele, com raiva, ele pensa... Ataca, ele não sabe onde o major mora, mas ele já apareceu na festa de aniversário da filha do major. Aí começa o livro. A obsessão que ele faz na garota, que leva a menina para o hospital sanatório. E o major, que foi uma pessoa que já deve ter desencarnado, todo o livro e o tratamento espiritual foi feito aonde? Na Mansão do Caminho. Esse major veio para a Mansão do Caminho, de Valdo Franco, Caminho da Redenção, que é o centro, e fez o tratamento. E nos bastidores do mundo espiritual,
Filomeno ia escrevendo, né, à medida que o tratamento ia dando. E ele tomou conhecimento Não dessa... sei, deve ter tomado, agora eu não sei. Os nomes são fictícios, né? Mas Divaldo cita, o tratamento, tudo começou a partir da vinda dele, por alguém orientou, a Bahia, Sério? porque a filha dele estava no hospital psiquiátrico com 15 anos, por uma obsessão, porque ele não cumpriu a palavra ao soldado. O negócio não é brincadeira. Aí ele atacou a menina. Onde está seu tesouro, estará a tua alma. Jesus não joga a palavra fora. Ele está dizendo onde é que Josi, onde é que Ivonete e Mário Sérgio andam guardando os seus desejos, projetando os seus sonhos. Morreu, vai se encontrar com aquilo que mais deseja. Então, no caso dela, era ver uma irmã, um desejo muito comum e muito natural, uma pessoa que se ama ver a outra. Dona Elisa passou a falar-lhe atormentada. Dona Matilde, contudo, não lhe escutava as palavras pelos condutos auditivos do vaso carnal, pelo ouvido, e sim pelo cérebro, por meio de ondas mentais. Todo mundo é médium, Ivonete. Todo mundo. Então, ela não está ouvindo com o ouvido, né? Ela está ouvindo pelas projeções das ondas mentais do seu cérebro. Você pode descobrir isso indo para o eletroencefalograma, né? Que está lá, o cérebro projeta ondas. Então a outra está ouvindo, a mediunidade está radicada no organismo perispiritual e físico. Desencarnou, continuamos todos médios. A mediunidade não termina na Terra. Todos seremos, porque é um sentido a mais do espírito. Então, aqui, por meio de ondas mentais, em forma de pensamentos, ali remoinharem ao redor da cabeça. Erguendo-se inquieta, né? Saiu da cama. Falou de si para consigo. Elisa morreu. É aquilo que eu falava com Carmen. Realmente a gente bota a mão no coração, né? Rapaz, tô sentindo um aperto. Aconteceu alguma coisa. Elisa morreu. Aí se tinha um marido, uma coisa, pare com isso, coisa de sua cabeça. Para com esse negócio. Daqui a pouco vai passar o telefone, né? Agora é o zap. Né? Aí já chega, hoje é mais rápido. Antigamente era carta, né? Mas daqui a pouco bate o zap, ó. Infelizmente sua irmã faleceu. Eu não lhe disse? Eu senti. Todo aquele que sente a presença dos espíritos é médium. Capítulo 14, livro dos médios. Então eu senti que minha irmã morreu. É médium. A irmã está lá dentro do quarto dela, se despedindo, né? Despedindo. Indicando-nos as duas irmãs juntas, o assistente explicou: temos aqui um dos tipos habituais de comunicações nas ocorrências de morte. Pela persistência com que se repete, os cientistas do mundo são constrangidos a examiná-los. Se estão examinando, não sei, mas eles estão dizendo que a telepatia, como é que você sentiu? E depois, não é que era verdade mesmo? A ciência não sabe explicar, porque ele não acredita no espírito. Não acredita, então. Mas que é fato, é. Isso aqui é fato habitual, o que ele está dizendo, fato comum, corriqueiro, nas ocorrências de morte. Alguns atribuem esses fatos a transmissões de ondas telepáticas, né? A telepatia, ao passo que outros neles encontram chamados fenômenos de monição. Aí está aqui na minha tradução. Termo adotado por Charles Richer para indicar o aviso de alguma coisa sem apontar necessariamente a intervenção de uma inteligência estranha. A monição viria de nossa inteligência inconsciente, que teria adquirido conhecimento pela criptestesia de uma realidade exterior. Então, Charles Richer, isso aí, não vou entrar aqui em detalhes, mas o cientista que estuda depois de Kardec vai dizer que tudo é da cabeça, tudo é do médium. Não existe espírito. Né? A metapsíquica não existe espírito. Existe que o ser humano tem poderes ainda desconhecidos pela ciência. Ele dizia, né? E quando ele desencarna, porque ele estudou vários médios, aí você tem que pegar o livro Humberto de Campos. Né? Quando ele chega no mundo espiritual, Charles Richer. Eu não vou entrar em detalhes, antes de sair da linha aqui. Então, ele cita essa área da parapsicologia, que veio depois da metapsíquica. Não existe Elisa vindo aqui. O que existe foi é tão complicado isso,
uma inteligência estranha que Dona Matilde deve ter, que captou que a irmã morreu no Brasil, digamos lá em Portugal, tudo para não dizer que Dona Elisa morreu mesmo. Dona Elisa é um espírito, saiu do corpo e foi falar com a irmã. É o materialismo. Né? É o materialismo. Isso tudo, porém, reduz-se na doutrina do Espiritismo a verdade simples. O Espiritismo é simples. Verdade simples e pura, da comunhão direta entre as almas imortais. Fecha a conta, passa a régua. O Espiritismo é simples. O que aconteceu com Dona Elisa e Matilde? Uma encarnada, outra desencarnando. A comunhão direta entre as almas imortais. Ivonete, quando dormir, poderá encontrar um parente morto. Mas não me lembrei de nada. Não importa. A Ivonete, como espírito, encontrou um parente morto e guardou as informações para ela. O cérebro é muito... Sim, Marcos. Não é isso? Ultimamente tem acontecido muito isso comigo. Tá vendo aí? Antes eu sonhava e eu de manhã lembrava. Hoje eu não lembro. E à noite eu faço orações pedindo para encontrar com bons espíritos. Todo dia eu faço. Mas não tenho lembrado. Não fique ansiosa, porque você, como espírito, já está absorvendo nas suas experiências, acumulando todos esses contatos com os bons espíritos. Acordou, o cérebro da gente é muito grosseiro. O cérebro do perispírito, não, ele absorve. Mas o cérebro físico, André Luiz explica isso no livro Missionário da Luz, não tem capacidade de reter tudo. Não tem. Ele ainda é muito grosseiro. Diz André Luiz que ele também evoluirá a um ponto de a gente guardar muito mais coisas. Mas aí eu não tenho como saber, é só com Jesus e o Pai. Então, isso aí é um fenômeno comum. Aquele negócio, sentir que fulano está passando alguma coisa, é real. Pelo menos aqui. Isso aí é mais normal. Comigo já acontece sempre. Isso. Eu tenho aquele pensamento forte com a pessoa. E eu já tive esse com um amigo. Eu só lembrando dele, e aí ele ligou para mim, aí nós conversamos sobre isso. Isso aí é coisa que chama de telepatia, transmissão de pensamentos à distância. Mas o Espiritismo coloca, telepatia também é o nome da ciência, não é o nome de Kardec. Por isso que ele falou aqui. Espiritismo, você vai dizer o quê? Você e esse amigo. Foi uma comunhão direta entre as almas imortais. Você estava acordado, ele também. Comigo. Eu estava querendo conversar com ele, aí ele sonhou comigo, eu acordava ele me pegava assim, a mão passava direto e batia na parede. Aí no outro dia ele ligou para mim. Minha mãe, quando desencarnou, alguns foram aqui, deixei ela às 5 da tarde com os amigos encarnados, vim para casa, fiz o evangelho, fui dormir. 2 da manhã, o espírito Guilherme, na época ele me orientava, ele se despediu de todos, que ele reencarnou, foi um professor da zona rural da Bahia, né? Ele veio e falou, meu filho, vamos tirar sua mãe. Eu não me recordo, eu saio do corpo vendo meu corpo, né? Aí eu falei, minha mãe tá lá? Ele falou, meu filho, morrer não é fácil, meu filho. Ele ficou assim, aí você incorporou com o padre Washington? Sabe de nada, inocente. Acha que morrer? Sua mãe tem mérito, ficou algumas horas. Aí, quando chegou lá, nunca esqueci. Para mim foi a maior gratidão que eu tenho a Deus. Ali eu tive a certeza da imortalidade. Como eu deixei minha mãe de tarde. 2 da manhã, eu vi um espírito tocando uma música clássica, loira com um vestido azul marinho, um taillé azul com botões dourados, uma música que eu fiquei fascinado. 2 enfermeiros em cima do terreno, e quando o Guilherme falou assim, eu quero o seu fluido e a sua prece, controle a sua emoção, porque você não veio perturbar sua mãe. Os enfermeiros sorriram, os trabalhadores do cemitério, desceram, eu vi eles mergulhando dentro da terra, tirou minha mãe, que não enxergava do olho direito, e quando ela passou a mão, meu filho, estou vendo com os 2 olhos. Aí eu comecei a chorar. Aí ele falou, controle as suas emoções. Eu botei a mão, ele aplicou passe em minha mão. Minha mãe estava densa igual a mim, minha mãe foi caindo como se fossem escamas, e foi ficando mais suave. E aí ela perguntou, eu posso ver meus netos? Aí eu já pensei, pobre quando chega no mundo espiritual já chega pedindo. Né? Aqui a gente pede currículo, emprego para fulano, emprego para terceiro. Você só vê pobre pedindo. Agora, chegou no mundo espiritual, já pediu. Aí ele transportou ela nesse quarto, que estava com um mosquiteiro. João, o meu filho pequeno, dormindo com minha mulher.
Porque ela atravessou a mão pelo mosquiteiro, como eu estou vendo vocês, fez assim na cabeça de João, as lágrimas caíam. Depois foi ver a Amanda, minha filha, não morava em Portugal, morava em São Caetano. Aí depois foi para o centro e ficou 10 meses voltando para dentro de casa. Cerca de 10 meses, porque ela queria comer feijão, farinha, e foi os guias acompanhando. Até os evangélicos aqui viam minha mãe. Até os evangélicos, bati na porta, Dona Azul tá voltando. Como é que pode vir aqui? Aí eu conversava com ela, minha mãe, a senhora botou essas coisas na minha cabeça. Ela, morrer não é fácil, sentava, resmungava. Lá não tem aquilo que eu gosto. Silvio Santos. Morrer não é fácil, não. Qual foi a primeira carta de Nilson de Souza Pereira, fundador da Mansão do Caminho? Tá lá na internet. Morrer não é fácil. Ele fundou a Mansão do Caminho com o Divaldo. A primeira carta que ele vai dizer, morrer não é fácil. Porque o hábito, a gente é difícil se acostumar. Mudar de hábito. Eu tô naquele hábito. Você sai para um lugar que tem uma sopa, que todo mundo não tem a gargalhada, não tem se eu gosto de um programa de TV, não tem aquele programa, você começa a estranhar. Você começa a resmungar, pensa, como é que eu vou me adaptar aqui? Realmente. Como é que os espíritos umbralinos chamam? Umbral, está nas obras de André Luiz. Terra da Liberdade. Eu acho interessante. Eles chamam Terra da Liberdade. Eu quero comer, eu me colo com você, se você oferecer sintonia comigo, eu sugo você. Tá bom. Depois eu viro, porque encarnado eu preciso trabalhar. No mundo espiritual eu preciso trabalhar. Nas colônias superiores. Mas no inferior, eles chamam Terra da Liberdade. Tudo que eu quero eu faço, claro que com pessoas que ofereçam sintonia, afinidade e sintonia. Mas o que não falta é gente na Terra, né? Para oferecer afinidade e sintonia. Então a gente não está exagerando em nada. Isso aqui é... Agora, Mari, você falando isso aí, eu me lembrei de um romance espírita que eu li há mais de 20 anos, me veio agora, que foi uma crônica de um jornalista, que ele aí grita, estou vivo, aí anda na chuva e percebe que está vivo. E aí, nessa trajetória desse jornalista contando, ele relata de algum desencarnado que ele passou assim a acompanhar também, e esse desencarnado que ele está acompanhando dizia assim, que maravilha, posso pegar o transporte, não pago mais ônibus, viajo de avião, não pago mais nada, nunca viajei de avião, vou viajar agora. Estava super feliz porque descobriu que estava vivo, que não morreu. Espíritos neutros, você vê que ele não é bom, não é mal. Kardec coloca isso na escala espírita. Os espíritos neutros, né? Esses são trazidos muito para a mediúnica ou são orientados diretamente no mundo espiritual com o tempo. Então vamos lá. Elisa morreu. Indicando-nos as duas irmãs juntas, o assistente explicou. Temos aqui, já falei isso. Todas as pessoas, desde que eu deseje, todas as pessoas, desde que eu deseje, perguntou meu colega, podem efetuar semelhantes despedidas quando partem da Terra? Sim. Sim. Hilário, você diz bem quando afirma, Carmen, é mérito ou é desde que o desejem? Porque semelhantes comunicações no instante da morte somente se realizam por aqueles que concentram a própria força mental num propósito dessa espécie. Então, esqueça aqui mérito e demérito. É um processo, é como a volitação. Volitação você tem que aprender a volitar. Você vê nas obras, mas aqui ela volitou automaticamente, apenas levada pelo desejo, como no livro que eu citei, Grilhões Partidos. O outro pelo desejo do ódio, que viu a irmã dele morrendo à fome, a mãe dele e a filha prostituta, lá na suburbana. Quando ele falou, o major não cumpriu a promessa. Onde aquele miserável está? Ele saiu, ele depois vai dizer, saiu dentro do barraco da suburbana e foi parar na festa de 15 anos do major. E dá um murro no major, a mão atravessa. O major não sente nada, mas quando ele vai para a filha, que vai tocando o piano, a filha se treme. E quando a filha começa a falar só palavrão. Os militares ficam chocados.
Como é que uma menina de 15 anos, aí a menina para com a cabeça raspada dentro de um hospital psiquiátrico? Livro Grilhões Partidos. Para quem quiser se aprofundar, o livro todo começa a partir disso aí. E ainda tem outro detalhe em relação à menina. No final já da história que vai contar, a menina se liberta, mas o estrago no perispírito da menina já foi feito. Porque ela tinha compromisso, né? E o estrago já foi feito, porque o pessoal ia ler, mas você já contou o final. Eu contei a abertura, você contou o final, então o pessoal já... O estrago já está feito mesmo, você já deu spoiler. Então, basta concentrar a própria força mental. Se a força de Dona Elisa tivesse na vida de 20, 30 anos, o sindicato, ó Ivonete, a vida dela fosse os amigos do sindicato, não é o sindicato do PT, do outro não, é o sindicato do álcool. Como é que os espíritos superiores vão impedir de ela sair? O corpo nem esfriou, ela já saiu dali, foi pro bar, já foi, no automatismo. Você vai ver isso em várias obras. A pessoa não foi morrer, mas ela tá lá, dentro do bar. Importante muito o médio vidente, né? No momento desse, né? É bom, né? Ser um médio vidente. Sim. Então, todavia não dispunhamos de tempo para mais conversações. Dona Elisa, após liberar-se do anseio que lhe inquietava o campo íntimo, o anseio dela era ver a irmã, né? Agora estava mais calma. Qual se o corpo distante lhe reclamasse a presença? A afeição do que ocorre num caso de desdobramento vulgar. Aí, Ivonete, ele está explicando por que é que você encontrou com seu amigo. Porque a afeição de um caso se assemelha a um desdobramento. Desdobramento é quando dormir, desdobra-se, né? Um corpo fica aqui, o outro corpo, o perispiritual, segue comigo, sou o espírito. Voltou de imediato a casa, atendeu, a irmã conversou com ela, embora a irmã só vai dizer, eu estou sentindo alguma coisa, não vai abrir um diálogo normal, né? Como se fosse na mediúnica. Mas senti, ela aliviou o coração, está presa ainda pelo cordão e voltou para o corpo físico dela. Será que ela entra no corpo? Seguindo-a de perto, notamo-la menos aflita, embora fatigada. No aposento familiar, quis reaver o veículo físico, mas isso vai acontecer com todos nós. Porque se fosse um pesadelo, você quer volta para o corpo para acordar. Claro. Né? Se Dona Elisa estivesse vendo inimigos dela, a primeira coisa que ela quer fazer, ela quer voltar para o corpo, entrar no corpo e acordar. Meu Deus, que pesadelo terrível. Graças a Deus que era só um sonho. Vamos ver aqui. Quis reaver o veículo físico, satisfazendo aos velhos hábitos, como se a realidade lhe constituísse tão somente estranho pesadelo. Contudo, abatida e atormentada, flutuou sobre o leito, ligada aos despojos pelo tênue fio a que nos referimos. A recém-desencarnada de alma opressa, né? Resistia à fome de repouso que lhe castigava o pensamento. Indecisa e agoniada, sem saber definir se estava viva dentro da morte ou se estava morta dentro da vida. Então é aquela aflição. Ela não tem lucidez de estar vendo o corpo dela, está vendo outras pessoas, como se fosse um coma, né? Aquele EQM, que as pessoas dizem, eu estou vendo meu corpo flutuando, aí também se assemelha. Mas depois as pessoas, depois da cirurgia, voltam para o corpo. Mas aqui, ela não entra mais no corpo, ela ficou flutuando em cima. Se fosse um pesadelo, ela ficaria atormentada. Graças a Deus não foi. Mesmo assim ela está abatida e atormentada. Ela foi ver a irmã. Imagina se ela estivesse aqui com inimigos ao redor dela, querendo entrar no corpo e não consegue. Kardec entrevista Georges, né? Está no livro Céu e Inferno. Um assassino em série na França. Então, você lê aquilo ali, você fica chocado. Ele quer voltar para o corpo, não consegue. Ele invade o corpo frio expulsa ele, mas ele só está vendo os inimigos. E aí não tem como voltar mais, né? Ali é feito das suas ações. Está lá no livro Céu e Inferno, A Passagem, Espírito George. Outros amigos espirituais penetraram a câmara. Aulus consultou o horário e acrescentou, voltemos. Nada mais nos cabe fazer. Aqui é uma equipe de estudo, Aulus, André Luiz e Vicente Hilário. Mas Aulus é um espírito de alta envergadura espiritual. Então ele está trazendo.
Mas ele percebeu que, no mínimo, o guardião da família, os parentes de Dona Elisa, os que já morreram antes, estavam entrando, né? Com permissão de todos. O que é que a gente vai fazer mais? Já tem uma equipe aqui, os amigos que gostam dela. Hilário fixou, voltemos, né? Hilário fixou o laço prateado entre o corpo hirto e a nossa amiga recém-liberta e indagou: não podemos colaborar no desfazimento desse cordão incômodo? Não, explicou o orientador. Esse elo tem a sua função específica no reequilíbrio da alma. Morte e nascimento são operações da vida eterna que demandam trabalho e paciência. Além disso, há companheiros especializados, vou até grifar isso aqui, especializados no serviço da libertação última. A eles compete o toque final. E acompanhando o instrutor, retiramos do lar de Anésia, onde havíamos recolhido preciosas lições. Então, o que ele está dizendo? Não tem como se aprofundar aqui. Aqui vai ter um livro para isso. Obreiros da Vida Eterna. 5 desencarnes, ele vai se aprofundar, porque aqui um tira o laço rápido, outro o laço só, outros só vão passar anos presos, como o Marilyn Monroe, né? Outros. Então, aí a cada caso é um caso, né? Então, aqui é um livro focado na mediunidade, não é focado nessa desencarne. Mas a gente tem uma função específica no reequilíbrio da alma. Por que reequilíbrio da alma? Você pega no livro Obreiro da Vida Eterna, ele vai se aprofundar, ele vai ver um espírita desencarnado. Ele observa que pelo cordão fluídico, o desencarnado está recebendo fluido vital. Aí André Luiz pergunta, mas ele precisa ainda? Isso não é da Terra? Precisa, meu filho. A morte não ele vai se sentir fraco demais. Ele precisa das substâncias proteicas, do carboidrato ainda, que está no corpo físico dele. Então ele vem observando como se fosse uma veia passando os fluidos. Porque senão ele fica fraco demais. Ele precisa para se reequilibrar. Para depois voltar. Né? Depois ele não precisa, quando desligar total, né? O perispírito recolhe. Né? E se ele tiver mérito, os espíritos vão lá e dissolvem do cadáver. Porque se não dissolver do cadáver, os espíritos vão sugar o cadáver. Né? Geralmente são espíritos que já perderam a forma humana, que ficam só em cemitérios, os nossos olhos não veem, formas de amebas, eles vão se arrastando pelo chão, mergulham na terra e vão sugar aquilo ali, vão sugar aquele fluido vital. E se o espírito ainda pode ter a repercussão mental, porque ele acabou de deixar o corpo físico. Ele não está mais nem um laço, mas ele pode repercutir nele aquelas impressões psíquicas que Kardec cita no Livro dos Espíritos. Ele não está lá, né? Mas a impressão dos vermes, de alguém sugando aquilo ali. Então, e há companheiros especializados, coisa que a gente devia... Uma verdadeira ciência. O que a gente está fazendo aqui, Carmen? Nós estamos nos especializando em uma tarefa para servir com a equipe espiritual. É isso. Por que esses estudos? É uma proposta de especialização. Bezerra de Menezes deixa isso claro no livro Recordações da Mediunidade, com Ivone do Amaral. Há que se especializar trabalhadores da casa espírita para trabalhar conosco, não apenas na mediúnica, mas durante o sono. Durante o sono também. Porque aqui, um espírito desse falou, eu não vou fazer isso. Ele poderia fazer aula, o André Luiz não tem condição, né? Mas tem companheiros que se especializaram apenas em desfazer os laços. É tarefa deles, porque eles se especializaram nisso. Então você pergunta às vezes na mediúnica a um espírito amigo que vem, como é que eu ajudo aquele espírito? Alguém está sob obsessão. Eu não sei, nunca esqueço isso. Uma benfeitora espiritual, né? A irmã Filomena, foi perguntar dela sobre um processo de desobsessão em um centro. Eu não sei, meu filho. Eu sou um assistente social. Né? A equipe que vai buscar da rua e traz para o centro. Mas eu levarei a informação àqueles que são especializados. A média era Conceição Reis. Nunca esqueço. Para que eles dêem informação. É a dignidade, a honestidade, a humildade. Os espíritos não sabem tudo. Aí se um grupo que estuda, a gente compreende. Um grupo que não estuda, mas não é a benfeitora. Mas não é a coisa... É sim. Mas não sabe tudo, cara.
Porque há companheiros especializados em cada tipo de serviço. Fazer tudo não dá mérito também aos outros, né? Oportunidade. Eu não sei. Eu vou levar a informação e outros trazem. Porque eu não sei lidar com obsessão. Eu sou assistente social. Eu trabalho na rua. Você vai ver isso no livro dos mensageiros. A equipe que trabalha na rua, né? Sai em grupos para trazer para os centros. Né? Então, e a equipe de psiquiatras espirituais, a equipe de psicólogos, a equipe da guarda, da proteção, a equipe de médicos, os arquitetos espirituais que plasmam, que pegam o nosso fluido, né? Para formar paisagens, coisa para socorrer. Tem tarefa para todo mundo. Mas por quê? Cada um se especializando. A gente está se especializando por quê? Chegar de noite, o espírito desdobra a Josimeire, porque ela vai dormir, né? Vai levar ela para ajudar um espírito num cemitério. Josi está se especializando. Então ela vai chegar lá, vai aplicar o fluido dela, vai projetar as mãos, a sua mente concentrada em prece. Aí ela vai Geralmente ver... é caverna, cara. Vai ver uma coisa apavorante, não vai se apavorar. Então, quantas vezes já fui nesse desdobramento assim? Fui fazer um desdobramento perto lá no início, lá onde tem o centro Vale da Vida. E quando eu passava por ali em frente à Pronaica, um índio na frente, um batedor, em sempre silêncio, com a lança na frente, e Guilherme no meio, outro espírito atrás. Aí, Sérgio, quando eu olhei, 2 mulheres. Aí eu olhei assim, você tá tão diferente. Mas vem cá, não se lembra de nós? Quanto sexo fizemos juntos? Eu saí da coisa e fui. Quando eu entrei, elas tiraram a roupa. Aí não tem mais concentração certa, Ivonete. Eu dormindo, elas tirando a roupa e a equipe lá fora na Pronaica. Tô vendo vocês. Quando eu olhei pro lado, 2 espíritos de péssima aparência, cada um com uma peixeira desse tamanho, pulando a janela. Eu fui arrancado pelo índio, pelo teto da casa. As mulheres eram seladas para mim. Me arrancou, aí me botou na coisa. Nunca esqueci esse dobramento. Aí Guilherme veio. Você não tem preparo, não tem especialização ainda para sair, por causa ainda dos desejos sexuais incontroláveis. Chamou um dos batedores, leve ele de volta pro corpo. Quando eu acordei no corpo, eu tava só lágrimas. Minha mulher sem entender nada, só chorando. E eles seguiram. Então, a gente tem que se especializar, mas eles são compreensíveis, né? Sabe que a gente... O choro foi porque perdeu a oportunidade de trabalho? Com certeza, a vergonha, né? Vergonha. Então é isso. Eu tenho tantas coisas aí que eu vejo. Algumas, graças a Deus, eu colaboro, outras eu não consigo. Então eles vão treinando a gente, que a gente está buscando também se capacitar, se especializar, para que trabalhemos dentro da casa espírita, trabalhemos dentro de casa, trabalhemos na fila do banco, trabalhemos quando dormir, que a mediunidade é inerente ao ser humano. É isso? Não é só dentro do centro, não é a prática, a manifestação dentro do banco, né? Eu estou falando quando sentir aquilo ali, saber como orar, né? Saber como direcionar quando sente uma presença, uma coisa. Né? Não, aí são pessoas especializadas, né? Você está dentro do ônibus, Ivonete. Dentro do ônibus. O espírito as chega, sugestões, né? As sugestões. Uma caneca, uma mulher sentou do meu lado com a caneca, com a foto dela de Dia das Mães, do filho dela com 3 anos. Eu olhei pro rapaz, né? Aí ficou entre a gente, eu comecei a orar. E ela começou a dialogar comigo. Eu falei, aqui não é o momento, orei por ela. E na mediúnica ela explicou que a caneca se quebrava, né? Uma das comunicações mais comoventes, né? O marido alcoólatra quebrou a caneca, que era a única lembrança do filho dela que morreu com 3 anos de leucemia. Mas no presente Dia das Mães, ele deu a ela aquela caneca, a última caneca, com a foto dela. Feliz, eu te amo, mamãe. O marido chegou bêbado depois que o menino morreu. Espatifou porque ela botava a caneca, só bebia nela e ficava lembrando do filho. O marido bateu nela e quebrou a caneca. Então ela voltou para perseguir o marido. Os espíritos trouxeram para eu ter esse primeiro contato com esse espírito dentro de um ônibus de Lapa. Se você não tem preparo, eu vou terminar no hospital psiquiátrico, que eu vou dar comunicação ali. Então, orar. Orei por ela em direção ao nascimento, os guias da casa, ela foi retirada de comunicação, é isso que eu estou falando. De comunicação,
semana depois. Né? Mas dentro, ela dialogou tudo isso comigo, dentro do ônibus. Então, a gente... o tempo todo. Isso. Esse espírito menos esclarecido, ele se prevalece muito de certas coisas que possa lhe trazer medo, lhe trazer vibrações negativas. Então, ele trabalha muito em cima disso. Você se especializando, sabendo das nossas imperfeições, da nossa pequenez, todos nós, mas a gente está se preparando. Né? Então ele vai trazer um espírito desse para quem? Para um estranho? Traz para gente que já tem um equilíbrio, pelo menos para orar por ele. Orar por ele. Não vai sair correndo dentro do ônibus. Equilíbrio, autodomínio, né? O autodomínio. Ok. Vamos desejar um feliz final de semana. Lembrando que amanhã tem a palestra. Terminação do passado, viu, Sérgio? O livro tá lá, até hoje eu tô em coisa, mas eu vou. Já anda comigo aqui o seu livro para entregar a Tereza. E você marcar. Então, um feliz sábado, um feliz domingo para todos. Para todos. Obrigada. Para a semana é segunda-feira, viu, Ivonete? Para a semana é segunda, 8 da noite. O horário é 8 horas. Não, eu trabalho sábado. Se eu trabalho sábado. Não, eu trabalho. Hoje é aqui dia sexta, né? Não, essa semana. É isso, é isso, eu trabalho amanhã. Aí domingo eu folgo. É terça, terça-feira. É terça. Amanhã é a palestra do Vale. Vamos para a prece. Agradecer a presença do Cristo e dos Espíritos amigos que amparam os nossos entendimentos sobre essa obra, onde o objetivo é de uma especialização, onde nós possamos aprender para servir. A proposta espírita não é apenas adquirir intelecto, é adquirir conhecimento, sabedoria para servir, compreendendo que sem a presença dos espíritos superiores a gente não consegue nada. Então, rogamos e agradecemos a Jesus que permaneçamos juntos nesse mesmo objetivo, compreendendo que somos quais formiguinhas, mas uma formiga tem a sua tarefa útil na natureza. Então, quais formiguinhas do Cristo, busquemos caminhar juntos, nos especializando para servir a tarefa do bem a todos os irmãos aos quais eles endereçarem ao nosso caminho. Que Jesus acolha todos os irmãos sofredores, enfermos que sintonizaram conosco, que eles possam recolher de nós o nosso mais profundo carinho, respeito e as nossas energias para todos eles. Muita paz. Que assim seja. Bom final de